Salve, salve! Sem microfone, só. Oi. Ok, agora sim, meu caro. Como estamos? Estamos seguindo, né, Pablo? É Não dá isso para dizer que aí. a gente está bem, né? Mas A gen- estamos indo, cara. Bom que a gente está conseguindo se encontrar, né, de alguma maneira. essa possibilidade da quarentena está dando essa oportunidade, né, cara, da gente conseguir conversar um pouquinho mais, existir de outras formas, mas continuar na batalha. Total. E aqui em Teresina a gente tem tido muito mais acesso a coisas no sentido de conteúdo, né? Porque aí agora tá tudo muito igualado na internet, assim. Claro que eu tô falando de um lugar de privilégio, né? De quem tem internet, de quem tem computador, celular para acessar isso, né? Mas tem tido um pouco dessa democratização, assim, de conteúdo. Tô Eu achando acho isso que interessante eu acho também. que essa oportunidade que a gente tem agora, exatamente nesse momento, já é um próximo passo desse exemplo, né? Assim, é Sim. importante a gente entender esses encontros que a gente tem no presencial, e aí eu fico muito grato por, de repente, a gente ter se encontrado ali presencialmente no Quixas. Foi muito legal, super divertido de prosear com, enfim, você, um cara que eu admiro muito o teu trabalho. Tanto que tá aqui, ó. Cadê o merchanzinho? Merchanzinho aqui, ó. Ó. Trabalho do cara aqui na estante. Mas, enfim, foi muito divertido a gente estar junto, né? E esse, A gente tem se encontrado só no estado do Ceará, ou é impressão minha? Porque a gente se rapaz, viu no Solar também, né? por sorte agora na internet, né? Porque até É. então era só lá. Eu acho que tiveram dois grandes momentos, assim, muito significativos para mim, que foram esses encontros nesses dois festivais, e sim, no Ceará, né? O Uhum. Quixas foi um Sim, momento que a gente teve uma chance melhor de ficar ali na mesa conversando. E o sim, Solar, sim. putz, foi uma bomba, cara. Aquilo lá foi uma bomba. Mas, somado a tudo isso, assim, muito feliz, cara, de você ter topado a gente bater uma prosa aqui, depois esse Poxa. conteúdo ficar disponível para todo mundo. Eu acho que é muito importante o teu trabalho ser se pulverizado por aí, sabe? Os seus Pô, eu fico muito olhares. feliz também, Pablo. Eu fico super feliz pelo convite, assim. É, E essa confusão, né? Assim, desde tem tipo o quê? 2 meses que a gente já se falou para tentar marcar essa conversa. É, E aí foi aquele primeiro contato nosso, assim, de que naquele início eu não estava muito preparado para live, estava mais querendo escutar o que estava acontecendo, o que era isso que a gente estava vivendo, que até hoje ninguém sabe direito, né? A gente tem um norte aí. Mas eu fico super feliz mesmo pelo convite, assim, por a gente ter essa possibilidade de troca, de conversa sobre coisas que estão aí na nossa produção e coisas da vida mesmo. massa, cara, massa. Então, deixa eu te pedir um grande favor. Apesar de não precisar tanto se apresentar, né? Porque você já é um cara que tem uma circulação, enfim. Fala um pouquinho de você, faz o seu merchan no meio desse caminho. Eu acho que é super legal as discussões que a gente vai ter hoje aí sobre espaço, enfim. Uhum. Solta, fica super à vontade, meu caro, por favor. Beleza. Eu sou Maurício Pokémon, né? Sou artista visual, baseado aqui em Teresina. E nesse meu percurso como artista, uma chave interessante que eu descobri, que eu ainda hoje acho bom para se ter como artista, são os encontros, né? Pensar em espaços que ativem esses encontros para além de encontro entre artistas, mas encontros com pessoas, assim. É, e aí nisso eu me deparo com o campo arte contemporânea, que é esse espaço de pensar arte, de fazer arte aqui em Teresina, mas que a gente não se fecha para Teresina, a gente é um lugar aberto para as possibilidades de troca, de intercâmbio, enfim, a gente recebe artistas, enfim. Fazemos trabalho dentro da comunidade que a gente está situada, que é o bairro do São João, e a comunidade de Teresina como um todo. E dentro disso eu venho tentando trabalhar partindo das imagens, né? Partindo do que eu já tenho como linguagem no meu trabalho e juntando pessoas dentro desse espaço que é o campo, que é um espaço sempre inacabado, ele sempre está em construção. Agora a gente está até num espaço novo, a gente saiu do outro espaço que a gente tinha. Final de, eu acho até que essa conversa vai servir um pouco para me pensar essa fase desse luto, assim, que eu não consegui viver a transferência de um espaço para o outro, porque eu estava em residência, em outro lugar, enfim, e aí não conseguia acompanhar isso, estava acompanhando de longe, para mim isso foi super forte, assim. A gente já tinha 3 anos em outro espaço, né, físico.
E aí era um espaço que a gente já tinha construído muita coisa nele, né? Subjetivamente e fisicamente também. Mas foi um ciclo que se encerrou ali, agora a gente está num outro ciclo, entendendo que como que esse momento agora traz essas informações para esse novo ciclo que a gente está, que agora é um espaço menor, que a gente está pensando muito mais para residência no sentido de moradia e no sentido de pensar junto, assim, para além de outras coisas que possam acontecer dentro desse espaço, né? Mas a gente está muito nesse exercício de pensar mesmo, de escuta, enfim. É, E retomando essa coisa da apresentação, eu acho que meu trabalho ele tem um pouco disso também, né? Eu acho que eu tento incorporar no meu trabalho o exercício de escuta, né? De reconhecimento de espaço, assim, do que a gente já tem, que a gente possa trabalhar. é Acho que isso é que eu por ia aí. acrescentar assim, é muito forte, cara, a forma como você interlaça essas coisas, sabe? Essa sua última produção aqui no livrinho, eu fiquei encantado com as camadas que você traz para discutir o espaço, né? Enfim, tem muita coisa. Eu acho que espero que a gente consiga, nessa pequena prosa que a gente vai ter, conseguir pontuar essas coisas, mas assim, provavelmente não, porque a outra coisa que é bela é você dar conta dessas transformações, né? Você está sempre nesse fluxo das coisas. Eu acho que isso é Sim. uma outra potência muito grande para o seu fazer, para o seu olhar, para as suas coisas que você consegue gerar de resultado, né? Aham. Vamos pensar um pouquinho, cara, numa coisa dessa essa situação que a gente tem da residência, desse espaço para residir, né? Como é que você encara esse espaço que vocês começaram ali? Traz um pouquinho, porque isso é até uma curiosidade para a gente incorporar isso como exemplo, né? Aham. Como é Sim, que sim. essa experiência toda aí? Para mim, é muito enriquecedor pensar num espaço que ele seja para além das linguagens assim artísticas, né? A gente lá tem um chão muito forte no sentido das artes visuais e da dança contemporânea, mas a gente não gosta e tenta ao máximo borrar todas essas fronteiras, né? Então a gente tem relações com artistas que vêm de outras linguagens, assim. E isso tem enriquecido muito a convivência entre essas linguagens, entre nós artistas. Então tem gente que vem da moda, tem gente que vem da dança, tem gente que vem da fotografia, tem gente que vem de cinema, sabe? Tem gente que vem da produção, tem gente que vem de vários outros lugares, assim, que acho que potencializa esses encontros. Eu estou com uma apresentação para mostrar que eu acho que pode exemplificar muito do que é esse espaço, assim, desse cruzamento de informação, desse cruzamento mesmo de ideia, assim. Tem gente que trabalha com madeira, sabe? Está trabalhando com a gente ali enquanto eu estou pensando a coisa das imagens no meu trabalho. A gente fica cruzando sempre com o fazer do outro, assim. Eu acho que isso enriquece como repertório mesmo, sabe? De conhecimento. Para além de eu pesquisar só outros fotógrafos, ou fotolivros, ou coisas que vêm das artes visuais, não, eu fico tentando realmente buscar referências que são pelas questões, né? Pelas questões impostas pelo trabalho, pelo artista, enfim, pelas pessoas, assim. E eu acho Massa. que construir esses espaços para mim tem sido isso, assim, pensar num espaço que ele nunca está confortável, né? Que ele sempre está se reinventando, a gente sempre está tentando construir algo a mais que esteja ali como uma questão dentro do próprio espaço, dentro das pessoas que estão fazendo. Massa, cara. Mostra um pouquinho dessa apresentação e, enfim, acho que isso é um tema muito importante para a gente, principalmente agora, né? Tá ok aí, né? Ok, show. Então, eu preparei essa apresentaçãozinha para ter como um norte, assim, uma base do que a gente vai falar e até para as pessoas poderem ver um pouco mais, assim, do que eu estou falando, que espaço é esse, né? E aí as fotos do campo são todas desse outro espaço que a gente já ocupava, né? Então, é um espaço físico que não existe mais como ambiente artístico, ambiente de encontro. E aí a gente sempre estava construindo coisas, assim. Aí é o Felipe e o Bruno, são dois artistas residentes,
do espaço, Felipe Marinho e Bruno Moreno. E é um exemplo assim de coisas que a gente se junta para fazer pelo espaço, sabe, assim, sempre com questões artísticas ligadas ao fazer manual das coisas. Isso é um deck que a gente cobriu para botar uma iluminação para o nosso espaço de escritório ficar maior. O Felipe trabalha com madeira, então ele propôs essas madeiras reinventadas e reutilizadas de pallets que ele encontra pela rua. E a gente sempre estava nesse fluxo, a gente sempre está, na verdade, nesse fluxo de reconstruir, né, de fazer junto. Aqui um outro exemplo assim de trabalho que se cruza dentro do espaço, né? A Invenção da Maldade é um trabalho do Marcelo Evelyn, com a plataforma de criação dele, Demolition Incorporada. É um trabalho em dança contemporânea, né? E aí, nessa convivência de residências, a gente sempre junto ali. Então, quando estava na finalização, nas últimas residências do trabalho da Invenção da Maldade, eu e o Felipe, a gente estava muito junto ali da coisa, e aí resolvemos pensar nesse stencil enorme assim, que ia para a fachada do campo, né? A gente tinha uma fachada muito grande, onde alguns trabalhos eu fiz também nessa fachada, e aí tem esse cruzamento de linguagem, né? Como é que a gente pensa para além do nosso trabalho, mas como é que a gente pensa que o nosso trabalho está junto do trabalho do outro também, nas pequenas ações, né? Nas pequenas coisas. Tipo isso também aqui, é um storyboard que eu fiz da Invenção da Maldade para mim conseguir filmar, né, fazer uma imagem, tentar pensar como que esse vídeo poderia acontecer de acordo com as imagens que eu ia vendo dos ensaios, do trabalho sendo construído, assim. Então eu fiz um storyboardzinho super simples, mas para me basear no sentido de quando eu for filmar, quando eu for fazer essas imagens, já ter um norte, assim. E eu acho que esses são dois exemplos, assim, de pequenos cruzamentos que, na verdade, são super interessantes para pensar no dia a dia, né? Porque nos traz questões para além disso, de se juntar para fazer uma coisa. Mas é como que teu trabalho ele pode se cruzar com aquele, e, na verdade, tu pensando para além das questões que teu trabalho já traz, né? Mas, assim, como que ele se remodela, como que existe uma releitura do teu trabalho no trabalho do outro, assim, como que tu consegue perceber essas nuances, assim. Eu depois fico muito curioso e vou te fazer essa pergunta, assim, com certeza essas transformações devem ter reverberado no próprio bairro, né? Então, depois a gente entra nesse assunto de tão forte que é essas sei lá o quê, enfim, mas continue. Total. Porque a gente tenta, né, uma relação mais próxima com o bairro, assim. Não é tão fácil isso, porque ainda tem um espaço aí de um abismo muito grande entre arte e comunidade, assim, que eu tento aproximar e simplificar ao máximo no meu trabalho. Mas a gente sempre tentou um diálogo muito próximo com a comunidade onde o campo estava sediado, assim, né? Logo, o primeiro trabalho que eu fiz no campo foi justamente esse diálogo com a comunidade. Chamou Poros, depois eu posso mostrar um videozinho dele, ou até deixar um link quando a gente disponibilizar isso. Massa. Porque foi um trabalho com a comunidade, né? Onde eu reconhecia que pessoas eram essas que moravam ao redor do espaço, e aí tentava fazer uma conversa, fazer um diálogo entre essas pessoas e os artistas que estavam residentes no espaço. Então foi um trabalho que a gente fez na fachada, e aí eu retrato desses artistas e desses moradoras do bairro para a fachada, e aí teve um dia em que a gente reuniu todas essas pessoas. Foi um negócio super bonito, assim, foi uma chegada no espaço, sabe? E a gente continua no mesmo bairro. A gente mudou para um outro espaço, mas a gente continua ainda no mesmo bairro, com essa sensação e esse pensamento de dialogar mais, de tentar ver quais são esses caminhos que a gente pode construir junto a partir dessas diferenças, assim, porque é óbvio que a gente está num privilégio, assim, de ter esse espaço, de conseguir manter com todos, sim, com todas as dificuldades que assim, do fazer, do manter, porque a gente não tem parceria com prefeitura, nem governo, nem nada, assim, do Piauí. No máximo com pessoas colaboradoras, que para a gente é super importante, assim, pessoas da sociedade civil mesmo, comunidade de artistas, comunidades que estão junto da gente, construindo junto esse espaço, né? Mas sempre a gente tentando usar
esse lugar da precariedade como força motriz mesmo, como força de trabalho, como força de criação, assim. E até reconhecendo o que a gente tem. A gente fala muito da estética da gambiarra, né, que a gente tem muito no espaço, assim, porque é tentar utilizar o que a gente já tem para além do que a gente está pensando, assim, como que aqueles pallets que a gente pega na rua, como que eles podem virar escada, né, o acesso que a gente não tem ali construído, como que a gente vai pensando esse espaço comum. Entendi. Essa imagem aqui que você tem deles... Essa imagem que está aí é do Treta, é um trabalho criado também dentro do nosso espaço, desse espaço que a gente tem, em colaboração com outros espaços da cidade, que é a Casa do Hip Hop e o Balde, que foi um espaço que existiu também em Teresina. E aí uma das residências de criação desse trabalho foi no campo. E essa imagem é no teto do espaço do campo, né? Então a gente explorava tudo que a gente podia, assim, como imagem, como material de trabalho mesmo. E aí o interessante disso é que mostra muito como esses encontros podem acontecer, Pablo, que nas residências em que eu estava muito próximo desse trabalho, eu acabei me incorporando dentro, né? E aí hoje em dia eu faço parte desse trabalho não só como um propositor de imagem, não só para pensar essas imagens, mas como performer também, né? A partir do meu lugar de artista visual, a partir do meu lugar de skatista, a partir do meu lugar que eu construí com minha vivência que eu tive nas ruas, assim. Desde quando eu comecei com essa coisa de skate lá nos anos 2000 até hoje, como meu trabalho ainda está presente nisso, sabe? E aí esse cruzamento é interessante porque existe essas coisas, né? Assim, a princípio eu estava nesse trabalho propondo imagens, né? Pensando com eles como poderiam ser essas imagens, trazendo referências. E aí a partir desse contato a coisa foi indo tanto que eu acabei estando junto do trabalho para além disso, assim, não que eu não estivesse, eu já estava, mas assim, para além disso a coisa se incorporou para um lugar de eu estar junto performando também no trabalho. Eu acho isso uma potência. Eu fico viajando numa coisa que é, sabe, esses encontros que os nossos sonhos proporcionam, assim? Às vezes no sonho tu sonha, sei lá, às vezes eu sonho meu irmão, e aí no mesmo sonho tá um cara que eu conheci lá não sei onde, tá uma bicha do campo junto com a gente, tá o seu menino lá da Boa Esperança, tudo junto num sonho, assim, um encontro que na vida real talvez não seria possível se a gente não imaginasse, né? Mas o sonho te traz esses encontros e que eu acho que são esses encontros que eu tento buscar, sabe, no trabalho, assim. Acho que a gente do campo pensa muito nesses encontros que parecem ser impossíveis, mas não são, assim. A gente precisa só realmente ter essa percepção mais aguçada, assim. E você é muito feliz e foi muito feliz na poética, né, cara? Assim, como você consegue trazer isso aí para um outro campo de diálogo, que é um elemento poético, para essas inclusões. Eu fico encantado aqui com a ideia de você fazer essas interseções, não só dentro, mas misturar os outros espaços para dentro também, e intercalar, cara, fantástico, fantástico, fantástico. Eu tento levar isso como uma prática, como uma normalidade de prática, assim, sabe? Isso. Como uma coisa que eu realmente preciso estar com a antena ligada, assim, de pensar esses encontros, de pensar o meu trabalho para além do meu trabalho para mim, sabe, assim, como que meu trabalho pode ativar esses encontros entre pessoas e que isso ativa esses encontros para além desse meu trabalho que proporcionou isso, assim, pode ser que surjam parcerias ali nesses encontros que a coisa já vai se espalhando, sabe, assim, é tipo um pulverizar mesmo da coisa. E eu acho isso potente, assim, no sentido de abrir esses espaços, né, de proporcionar esses encontros, de ter essa percepção da importância para além de alguém dizer que meu trabalho é legal, é bonito, é importante, é não sei o quê, mas na realidade das coisas acontecerem de verdade, sabe, assim, que as coisas aconteçam como elas devem ser, assim, eu acho que esses encontros proporcionam muito isso. Você está com a faca e o queijo na mão, porque agora com esse mundo que a gente tem via internet, né, durante esse confinamento, essas interseções de espaços, cara, imagina onde é que dá para chegar com tudo isso que você está pensando, né?
eu fico muito contente de você ter topado, porque assim, agora a gente bota essa conversa na internet e a partir daí, enfim, pessoas vão lhe procurar com certeza, sabendo dessa discussão toda. Espero que essa internet também seja uma outra ferramenta que a gente consiga, né, ampliar os sinais. Na verdade, é esse propósito, porque eu estou aqui em Natal, você está aí, a gente está na mesma realidade, porém, no momento agora que está todo mundo quase igual, né? Sim, então, sim. É uma possibilidade, uma janela, uma oportunidade para talvez umas realidades como as que a gente enfrenta no nosso fazer poético, né? Que é essa luta, que, por exemplo, de manter as coisas em pé, né? E eu acho que outra coisa que é muito importante para a gente, assim, entender que tá um exemplo de um espaço, de uma pessoa que não só está produzindo, como continua produzindo e circula, né? Então, você tem trocas que eu acho que são exemplos belíssimos de como a gente tem que avançar e continuar e fazer essas trocas se tornarem reais, como você mesmo disse, né? Total, total. E até reconhecer quem é que está na base disso para isso ser possível, assim, porque eu acho que se fosse eu sozinho ou só com mais duas pessoas, assim, segurando esse espaço, não seria possível circular tanto, assim, eu buscar essa circulação. Mas tem realmente pessoas que estão ali na base que são super importantes para a coisa continuar seguindo, sabe? Que é o Humilde, que cuida de muita coisa, que é a Regina, que é o Gui. São pessoas super importantes, assim, o Bruno. Então, tem muita gente envolvida para a gente conseguir realmente esse manejo, sabe? Assim, de tudo que se envolve. Porque a gente busca manter esse espaço nesse diálogo em conjunto com todo mundo, sabe? Tentando entender realmente o que o trabalho de cada um precisa, né? Fisicamente do espaço e subjetivamente também. Como que a gente ocupa subjetivamente esse espaço? Como que a gente troca com o outro? Como que a gente traz referência? Como que a gente também escuta o que o outro tem para trazer, assim? É uma construção que ela realmente não para, né? É inacabada. E é constantemente inclusivo, sempre. E é fantástico isso. É na Total, prática, sabe? Não é na fala, é na prática. Tá aqui, ó, bora lá. total. Massa, massa. Sim, sim, sim. E a gente busca um espaço que seja multiuso, né? Assim, que ele consiga se remodelar sempre. A gente nunca buscava ter nada fixo, assim. Ter um espaço que as plantas, por exemplo, sempre era dentro de jarro, vários jarros, assim, vários enormes, a gente, inclusive com planta frutífera, assim. E aí sempre esse jardim ele se remodelava, né? Com todos os cuidados que a gente precisava ter com o manejo dessas plantas, entendendo tudo, né? Mas o espaço ele sempre era muito multiuso. Eu acho que mais para frente tem algum exemplo disso, assim, essa imagem que está agora era meu espaço de trabalho, assim como ateliê mesmo, como pensamento de criação das coisas, de amadurecimento. E esse espaço é um canto do galpão que a gente tem que ele era utilizado para mil coisas, assim. Durante as imagens que eu vou passando vai dar para perceber essa mudança de ambiente mesmo, sabe? Que a gente conseguia usar ele para muita coisa. E aí era meu ateliê, assim, de criação, até esse livro que você está com ele aí, esse momento da imagem era muito pensamento sobre a sequência de imagens desse livro, o que entrava, o que não entrava, era um estudo que eu estava fazendo a partir desse boneco montado ao meio. Uhum. E aí é um espaço, para mim, é um espaço super, super rico de pensar, ter um lugar para isso, né? Assim, para mim é básico, assim, ter um lugar para botar essas ideias, assim, eu não consigo organizar esse exemplo desse trabalho do Inventário Verde da Boa Esperança, eu não conseguia organizar as imagens no computador. Era um material muito grande, assim, eu precisava realmente ter todas as imagens impressas pequenininhas e trabalhar nelas impressas, né? Eu não conseguia trabalhar a edição desse material pelo computador, porque era muita coisa. Então, assim, para mim era botar tudo numa mesa e daí organizando e pensando e todo dia revendo essas coisas, assim. E aí, para mim, o ateliê físico é imprescindível, assim, básico do básico, né? Essa construção dos seus processos todos, que pelo menos esses que eu estou vendo aqui, você mantém eles abertos, né? Assim, para outras pessoas que estão circulando ali, estarem junto, conversarem. É um processo aberto.
ou É um não? processo super aberto, Massa. assim, de proporcionar realmente que outras pessoas cheguem, olhem, sugiram, falem coisas, porque é um feedback importante que eu preciso ter, assim. Eu gosto desse cruzamento, sabe, assim, de eu estar trabalhando aqui na minha mesa e ter outra pessoa ali, sei lá, ensaiando uma coisa, ou fazendo uma coisa de madeira, ou pensando numas roupas, ou pensando em qualquer coisa, assim, mudando as plantas de lugar, ou trabalhando no escritório, mas que ela consiga ver o que eu estou fazendo, eu consiga também ver o que ela está fazendo, e a gente sempre tem esse cruzamento, essa troca de coisas, né? Para além de questões artísticas, mas troca do dia a dia mesmo, assim, de afeto, de alguma coisa que cruze o trabalho, né? Porque naturalmente isso cruza e traz coisas para o trabalho, sabe? E eu acho isso interessante, assim, é uma descoberta que eu fiz depois de eu sentir essa necessidade desse espaço físico e dessa coisa mais aberta, como tu traz, né? Desse processo que ele pode ser cruzado mesmo. Quando é que você se deu conta de isso ser algo importante no seu processo? Quando é que isso despertou em você? Eu acho que foi, eu acho não, foi muito na convivência dentro do campo. Eu tenho um estúdio, na época em que eu fazia jornalismo e publicidade, eu usava muito esse estúdio, assim, mas a partir do momento eu passei a não acreditar mais no trabalho que eu estava fazendo, assim, contribuindo para o mundo nesse lugar da publicidade. Achava tudo uma merda, realmente não gostava de nada que eu fazia, me perguntava por que eu estava fazendo isso. Mas era muito claro que era para segurar as contas, assim, isso eu tinha essa noção, mas chegou um momento que eu dei um basta, e aí meu estúdio passou realmente a virar um ateliê, assim, onde eu comecei a processar muito mais minhas questões do meu trabalho autoral, das minhas questões artísticas, das pesquisas que eu vinha fazendo na Boa Esperança, nessa comunidade que eu já pesquiso desde 2015. Então eu acho que aí foi uma chave, sabe? Que me deu uma percepção de que eu precisava ter esse lugar, assim, para além de um estúdio, mas um lugar onde fosse um lugar para eu pensar minhas coisas, para eu estudar, para eu fazer combinações de imagens, para eu sei lá o que, sabe assim, mas tem um espaço para mim trabalhar. E aí quando eu sou convidado a fazer esse trabalho no campo, que foi na abertura, eu passo a ser colaborador muito fixo do campo, né? O campo ele foi idealizado pelo Marcelo Evelyn e pela Regina Veloso, então são duas pessoas que até hoje estão à frente do espaço, mas com essas com essa abertura, né? Com essa abertura de convidar outras pessoas, de achar que é importante esse espaço se manter aberto para a comunidade, de achar que ele é importante também para as nossas produções, né? Então, a partir do momento que eu passei a estar mais presente no campo, eu passei a perceber que aquele espaço, que eu precisava ocupar mais aquele espaço também com o meu trabalho, assim. E aí, como que meu ateliê ele poderia mudar para o campo, né, para ser esse espaço mais aberto? Porque até então, quando era no meu estúdio, era um espaço muito privado. Eu não tinha esse cruzamento com outros artistas e tal. E eu não gostava de estar sozinho, de produzir sozinho, de estar pensando tudo sozinho. Realmente para mim, e hoje é uma questão assim, para mim tem momento que eu prefiro estar só, mas tem momento que eu prefiro estar realmente assim, com todo mundo ali na mesa, sabe? Pensando coisas, pensando junto como é que faz. E eu acho que o campo me dá essa possibilidade, sabe? De estar realmente ali fermentando uma coisa só quando eu preciso e fermentando uma coisa com cruzamento de muita gente, porque é inevitável. Sim, massa, massa. E isso vai alimentando o processo, né? De alguma maneira, assim. Isso vai me trazendo muitas coisas para o trabalho, como eu já disse anteriormente aí. É muito massa. Isso é eu e o Chico, um grande amigo, assim, um grande colaborador dos meus trabalhos na comunidade da Boa Esperança. É um cara realmente que sempre se fez junto, assim, do trabalho, que sempre se colocou para estar pensando as coisas junto, para estar abrindo portas, assim, da comunidade, para estar... Enfim, ele sempre... É um papel continuando na coisa da inclusão, né? Eu acho que tem chaves aí nesse teu processo que são fantásticas. A coisa do educar, a coisa do fazer essas trocas para ir além de uma troca, né? Uma transformação, é muito massa e dá para perceber claramente que há uma interação
maior com as coisas. E quando você traz o Total. fato de não ser só para o trabalho, mas uma troca de afeto do dia a dia, pô, de repente tu aprende a fazer umas outras coisas para o seu dia a dia diferente também, que é Não, importantíssimo, né? completamente, assim, para mim é como respiro de vida, assim, sabe? É trabalhar com Boa Esperança, porque é um aprendizado diário, realmente, de como se organizar para a vida, sabe? Assim, como viver realmente com a natureza, com o rio, com outras pessoas, assim, em comunidade. E para mim é sempre uma lapada assim que eu pego, porque é muito rico, é muito interessante como essa organização ela pode se dar de uma maneira muito aberta, sabe? Dos Sim. quintais serem abertos uns para os outros, assim, dos quintais darem para o rio, de ter essa necessidade de trocar com os vizinhos coisas, de ter essa necessidade de conversar, para além de qualquer outra coisa, assim, mas para se manter vivo mesmo, para se manter de pé. E eu acho que esse meu trabalho com a comunidade da Boa Esperança foi sempre um trabalho de parceria junto com eles, assim. Não que eu nunca entendi esse trabalho para a comunidade, assim. Eu sempre entendi com a comunidade, né? Que de alguma maneira reverbera na luta que a comunidade tem pela resistência de continuar em suas casas, enfim, em tudo que eles têm buscado como alternativa de luta para continuar morando onde eles moram atualmente, né? E Deixa eu fazer uma pergunta. Me veio aqui em mente uma coisa, que é essa interseção que, por exemplo, você tem dessas trocas, permissões, inclusões, com todo esse seu entorno, você agora tem estado em uma possibilidade também de circular um pouco diferente, ou seja, fazer trocas através de você desses espaços. E, obviamente, você também está conhecendo novos espaços, novas dinâmicas, para provavelmente incorporar isso e voltar para esse centro, né? Porque esse aqui é um eixo seu claríssimo, claríssimo. E essas outras trocas, que são outras camadas, né? Depois eu queria que você abordasse um pouquinho isso, porque assim, provavelmente a gente vai estar diante de uma nova transformação no teu trabalho também, né? total, total. E é bem isso, assim, eu sempre busquei esses encontros, né? Como que eles podem acontecer a partir do meu trabalho, assim. E esse trabalho que eu fiz em 2019 todo, que foi o Verde Vez, foi um trabalho, na verdade, um guarda-chuva de ações, assim, que dentro dele teve a criação do Inventário Verde da Boa Esperança, né? Mas, Mas muito desse trabalho, desse projeto, ele foi sobre encontros com essas pessoas, né? Então, pessoas da Boa Esperança estavam no campo, pessoas do campo estavam na Boa Esperança, comunidade artística, então a gente fez leitura de portfólio, porque aí o Alexandre Sequeira veio aqui para Teresina, em 2 momentos desse projeto, e aí a gente abriu uma leitura de portfólio com pessoas que tinham se inscrito para uma convocatória que a gente tinha aberto para artistas residentes dentro do campo e da Boa Esperança, então recebemos inscrições do Brasil todo, assim, e aí 4 artistas foram convidados para estar nesse trabalho, né, através dessa convocatória, e aí teve mais o Novinho, Raimundo Novinho, que é historiador da comunidade da Boa Esperança, ele mora lá, então ele também estava junto desse trabalho como todos os outros, assim, participando das discussões, participando das conversas, participando de decisões, participando de tudo que as residências traziam, assim. E aí a gente tinha essa imersão desses artistas na Boa Esperança, essa imersão dos artistas no campo, essa imersão da Boa Esperança no campo. Então a gente fazia esse misturado, assim, essa coisa que nos dava muita potência de criação, assim, de encontro com as pessoas, sabe? E discutindo muitas coisas, assim, o que é a gente estar dentro de uma comunidade com a câmera, sabe? Assim, qual é esse lugar, se a gente não está ocupando o lugar do colonizador, o que a gente precisa fazer para a gente realmente estar junto da comunidade, né? Assim, realmente estar ali. Porque como que isso pode funcionar ou não? Então, assim, foi super rico para todo mundo, assim, se colocar diante disso, né? É sempre um renovar de ética, assim. Nunca, agora, como tu trouxe isso, como é que o trabalho vai continuar, né? Qual é essas reverberações que vão acontecer a partir de agora, que a gente não sabe realmente, assim. E aí é isso, é buscar entender como essas novas formas de estar junto, assim, porque isso que a gente está tendo agora, eu não consigo ter com a comunidade, porque ninguém tem computador, ninguém tem sim, internet, sabe, sim. assim.
A maioria das pessoas realmente tem ali o básico de sobrevivência, né? Eles vivem muito do que planta no quintal, do que planta nas vazantes no rio, do que criam. Então é uma vida realmente assim baseada muito mais em estar junto com a natureza, entender o homem, as pessoas não como centro do universo, né, mas como parte também. Sim. Eu acho que isso traz muita coisa para o meu trabalho também. Enfim, tentar entender realmente como que essas relações elas podem continuar acontecendo, né? Porque para mim é vital encontrar as pessoas pessoalmente, assim, estar junto delas corpo a corpo mesmo, conversando, trocando afeto, aprendendo, sabe assim, entrando no mato, conversando, vendo, né, entrando no rio, estando junto ali, vivenciando realmente uma coisa Pertencendo, assim, né? pertencendo. E as imagens elas nasceram muito, elas vieram muito nessa construção do dia a dia, sabe? Nunca foi sobre eu executar, sabe assim, marcar na agenda que tal dia eu preciso ir fotografar tal coisa. Foi sempre, vou para Boa Esperança de manhã cedo, e aí vou ficar lá e vou ver o que que acontece hoje de novo, assim. E aí eu ia, então tinha um dia que acontecia, sabe, de ter uma imagem, de ter duas, tinha um dia que não acontecia de ter nada. Então era Sim. uma coisa que eu realmente deixava aberto, assim, como um inventário que ele ia nascendo das percepções que estavam, das coisas que estavam acontecendo. Quando você fez aquela exposição no campo, o pessoal da comunidade deve ter conseguido participar, né? Devem ter visto e tudo mais. Esses relatos devem ser muito ricos, cara, devem ser muito impactantes até para o seu fazer depois, né? Não, total. A gente conseguiu um ônibus e aí levamos boa parte da comunidade para a abertura da exposição. E foi muito bonito, assim, de ver eles se reconhecendo nessas imagens, né? Tem uma fala do seu Valdir, que é um senhor agricultor que eu acompanho muito ele, assim, acho realmente ele uma pessoa em que a energia da gente se reconheceu, assim. E aí ele falou, que nessa noite ele falou, putz, nunca ninguém tinha mostrado como eu trabalho, né? Com o que eu trabalho. E na produção do trabalho, no período em que eu acompanhava ele e tal, teve um dia que ele me pediu, Maurício, eu queria que tu fizesse umas fotos, porque ele trabalha numa vazante, né? Numa coroa de rio, que para a gente chegar lá precisa de uma canoa, então ele tem todo esse trabalho todos os dias, assim. E aí eu acompanhei ele por vários dias nisso, e aí teve um dia que ele me pediu para fotografar o local de trabalho dele, porque ele falou que queria mostrar essas imagens para as pessoas que chegavam na casa dele e perguntavam onde que ele trabalhava, e ele explicava, mas achava que as palavras não davam conta, né, desse lugar. E aí ele me pediu, eu conversei um pouco com ele sobre isso, eu achava também interessante como ele contava, pedi para ele me contar como que ele contava para as pessoas como é que era, e aí um imaginário super bonito assim da coisa, e eu tentei fotografar baseado nisso que ele me contou, assim. E aí essas imagens ele tem na casa dele para mostrar para essas pessoas. Então, assim, eu acho que até nisso eu sempre fico muito conectado, assim, muito com o pensamento ligado de não romantizar a pobreza, sabe? Assim, de não romantizar a realidade dessas pessoas, assim. Então, eu fico muito nesse vai e volta, nesse embate com as imagens do que é o meu olhar para essa comunidade e o que essa comunidade realmente é, o que é o olhar dessas pessoas para a comunidade, assim. Então é uma questão de realmente fazer esse balanço que eu sempre fico voltando nessas imagens. É um trabalho que e agora com essa quarentena é um trabalho muito de exercício, que aí eu parei para realmente organizar melhor esse meu arquivo analógico, eu tenho dessas imagens, o digital também. Então foi um exercício de voltar essas imagens e perceber outras coisas, sabe? De relações mesmo, assim, do que essas imagens traz, assim. Eu acho que nesse momento da ausência você deve estar sentindo um turbilhão de coisas e saudade dessa galera, com certeza. Então já vira outro Total, combustível, né? Outro combustível. total, a coisa se renova muito, assim. E eu tava 4 meses fora, né? Então, assim, na verdade eu cheguei aqui em Teresina no meio da pandemia. Então, eu tô desde dezembro fora. Então, eu tô out de dezembro até junho, né? Já, assim, é uma coisa que realmente são 6 meses já. Mas tentando estar junto de alguma maneira, assim, mandando mensagem pelo WhatsApp, conversando no que dá com as pessoas, assim, como dá. E é isso, assim, pensar como que isso pode continuar nesse novo.
quando chegar esse momento de poder estar junto de outras pessoas, né? Assim, que a gente nem sabe se vai chegar esse momento, mas assim, como que a gente vai construir esse momento junto, né? Essa imagem é do processo da construção do livro também, ó. Desse livrinho que você tá aí no inventário. Eu já vou fazer um merchan melhor aqui, peraí. Botar mais pertinho aqui da câmera. Aí depois a gente bota um linkzinho dessa belezazinha. Massa, aqui. foi legal entrar no processo de produção desse livro, porque eu já vinha da exposição, né? Eu já vinha trabalhando nesse material, assim, para a exposição, ainda não tinha pensado no livro. O trabalho realmente não nasceu para ser livro, não nasceu para ser exposição, ele nasceu porque eu tinha a necessidade de fazer esse trabalho, assim, como imagem mesmo. E aí veio essa coisa da exposição, veio essa coisa do livro. E é interessante como muda completamente a relação com as imagens, com a sequência, com a visualidade do que entra na exposição, do que entra no livro, de como a gente constrói essas narrativas, como a gente constrói esse olhar, né, para as imagens na exposição e no livro, assim. No livro tem uma coisa que eu busquei muito, que foi uma coisa misteriosa, que tem na Boa Esperança, sabe? Assim, uma energia que eu sinto, assim, de um mistério, que nem é esse mistério assustador, mas é um mistério realmente de uma energia que tem ali presente dos antepassados, assim, das pessoas que chegaram a ocupar aquela terra ali, dos indígenas, enfim, dos escravizados, de negros, né, de pai de santo, mãe de santo, enfim, de pessoas que chegaram ali para morar e que até hoje essa energia está muito presente naquele lugar. E aí eu queria trazer muito isso para o livro, assim. Então, muitas escolhas dentro do livro foi pensando nisso, nessa sequência, como que essas imagens poderiam brincar uma com as outras, né? Ele tem essa coisa da dobradura do livro que faz com que você consiga fazer relações diferentes com as imagens, né? 3 imagens, 4, 2, uma só. Então, é um trabalho... Tem muitas camadas de leitura nesse livro, assim. Eu confesso que eu já vi 5 vezes e ainda não terminei de ver, sabe? Porque você tem construções infinitas aqui. Total. E é muito forte essa leitura. Eu ficava, para mim esse trabalho ele não funciona como imagens únicas, sabe, assim, ele sempre tem que estar se relacionando com as outras, assim. Eu acho que é muito disso que a gente está falando dos espaços de encontro, porque para mim nunca tem como eu trabalhar sozinho, sempre tem essa relação com outras pessoas. Eu acho que isso vai para o trabalho diretamente. Eu acho que na comunidade da Boa Esperança tem isso também. Então é uma coisa comum que está permeando todo o meu imaginário. E eu acho que eu construí isso tanto na exposição quanto no livro, sabe? Eu busquei essa construção das imagens terem relação com as outras. Então, nas 2 exposições que eu fiz no inventário, eram mosaicos grandes, assim, das imagens juntas, assim, sabe? Várias imagens. Então, eram vários mosaicos, no campo foi vários compensados, assim, encostados nas colunas, e que eu tenho até uma imagem aqui disso. Já estou adiantando. Não, tenho não, foi mal. Posso botar um link. Mas, enfim. Então, eu construí esse olhar para o conjunto de imagens, né? Nunca era uma imagem sozinha, assim. Eu acho que isso me guiou muito durante o trabalho, como que as relações eram construídas, né? Do que eu via do dia a dia das pessoas, do fazer, do trabalho de cada um, assim, dentro da comunidade. Massa. Isso é mais um exemplo de encontro lá do campo, né? Que era o asilo. Era uma ação que a gente tinha que juntava pessoas para ler, né? Alguém podia propor algum texto, assim, ele acontecia no entardecer, não tinha um horário fixo, assim, as pessoas iam chegando. Aquele senhor, você não pediu para ele parar ali, não, né? Ele estava em processo fantástico. Era interessante essa relação, porque a gente fazia no meio da rua, coisa toda a leitura. Então, muitas vezes chegou gente da comunidade para saber o que estava acontecendo, o que era aquilo, e aí pessoas sentavam também para ler. Claro que não era sempre, não era uma coisa contínua que acontecia, mas aconteceu muitas vezes, sabe, de pessoas curiosas, assim, o que eles estão lendo, que ação é essa. Então a gente tentava nos aproximar muito por essa maneira também, assim, de ler. E aí cada um ia propondo textos e ia lendo, e as pessoas iam discutindo, acontecia 2 vezes na semana, e a gente fazia essa interseção, assim, do dentro e do fora do espaço. Era legal, reunia muita gente, assim, da cidade.
Quantas pessoas estavam ali pertencentes a um momento como esse, por exemplo, do campo? Esse momento específico foi um momento, se eu não me engano, foi 17 ou 18. Eu acho que foi 18. Tem aí 18, eu acho que foi. E foi numa residência Demolition incorporada, né? Que é essa plataforma de criação do Marcelo, ele faz essa residência anualmente no campo. E isso foi durante uma residência onde tinham artistas do Brasil todo, assim, de vários lugares. Então, por isso tá muito grande essa roda nesse momento. Geralmente tinha nos asilos que aconteciam semanalmente, como eram com pessoas só da cidade, reuniam menos pessoas, assim, era entre 10, 12, Sim. tinha dia que era 6, tinha dia que era 15, então era uma coisa que variava mais, né, sobre número, assim, mas era bonito de ver como sempre acontecia, assim, podia estar só o Dudu, né, que era quem estava propondo essa atividade, assim. Então podia ser só ele, mas acontecia, sabe? Era uma coisa que regularmente acontecia, assim. A boa resistência. É impactante, né, cara? Porque pensar, Piauí, meu irmão, como é que a gente consegue, né? Assim, como é que as coisas acontecem? Tá aí, é assim, cara. É assim. A gente precisa realmente, assim, estar disposto, porque é um trabalho que realmente leva tempo, é um trabalho que é sobre a vida da gente, assim, para mim é uma força de vida ter um espaço como o campo, assim, ter esse espaço de trabalho, de troca, sabe, de influência com as coisas. Sim. E esse espaço multiuso, como tem essas imagens, que acontece muita coisa, a gente consegue remodelar esse espaço, reestruturar ele, pensar ele de formas, assim, várias, sabe, assim, tá aí a imagem da exposição que eu queria Sim. trazer, que eu não tinha encontrado, então eram essas sequências de compensado, assim, do lado já tem os cartazes da Boa Esperança, que foi num compartilhamento com esses artistas que eu te falei, da convocatória que a gente fez, né, do Verde Vez. E embaixo já tem o trabalho do Gui Fontinelles, que trabalha com moda, ele que trabalha com coisa do jardim do campo, ele está muito ligado nisso. Então ele fez um desfile com algumas criações dele, assim, um desfile completamente conceitual da coisa toda, trabalhando a coisa da luz, enfim. Era uma coisa de movimento, assim, era uma performance, na verdade, super bonita a coisa. E tem também um com a Clarice Lima, que é uma artista do Ceará, mas baseado em São Paulo, um artista da dança, do corpo. E aí era uma conversa performativa que o Marcelo Avelin faz. Né? Fez com alguns artistas, a gente fazia, convidava pessoas, a gente aproveitava pessoas que já estavam no campo por algum contexto, assim, e a gente fazia essas conversas com essas pessoas, abria um dia para ter essa conversa com a comunidade, com os artistas, com pessoas interessadas. E aí sempre a gente fazia esse ambiente, assim, de uma entrevista, mas que todo mundo poderia falar, conversar. E aí a gente vai construindo esse espaço junto, né? Com esse cruzamento de coisas, assim. É muita coisa que a gente constrói, que a gente vai fazendo. A força criativa é gigante, né, cara? Gigante. Gigante. O mesmo espaço é um trabalho do Bruno Moreno, da Aline, da Bárbara e Vanessa. É o Plantas e Fantasmas aí. Então é um trabalho, e aí eu pensei nessas imagens para o trabalho. Então é uma performance que tem essa coisa mais instalativa, também instalatória. E aí, de novo, usando esse espaço que a gente tinha do campo do estúdio de baixo, né? E que era isso, assim, como que a gente conseguia usar ele para muita coisa que a gente precisava. Era um espaço super enorme, era 2 andares, então isso era, na verdade, um depósito de um supermercado que não foi utilizado, né? Que não foi acabado. Por isso ele tem essa estrutura industrial, assim, de chão bruto, de coluna bruta, de cimento bruto, assim. E aí a gente ia utilizando isso como a gente conseguia, como a gente fazia essas inserções dentro do espaço, assim. E aí isso é para ilustrar, né? Eu venho trazendo essas imagens para ilustrar esse leque de coisas que a gente consegue fazer dentro desses espaços, né? Assim, isso é a Residência Demolition de 2019, com vários artistas também do Brasil todo, assim, de Teresina, inclusive, também. Então, é esse espaço de troca, é esse espaço de experiências. É interessante, porque quando junta, sei lá, 30 artistas, 20, 25, é uma troca incrível, porque cada um tem um trabalho para apresentar, assim. Nem sempre a gente faz uma coisa mais oficial, né, assim, de ter uma noite, de cada um apresentar. Mas é impressionante como as trocas acontecem, assim,
no dia a dia da coisa, sabe? Você conversa com um, com o outro, vai trocando, vai falando de trabalho, vai falando de tudo, assim, do que cada um está sentindo. E aí sempre tem as rodas de conversa com todo mundo junto. Então, é realmente uma construção coletiva. É muito legal ver como recente é tudo isso também, né? Assim, a gente está aqui com as datas e você está publicando as coisas, né? Você está mostrando aqui para a gente 2019, ou seja, foi aqui agora, né? Então não é uma Total, coisa total. que não, está aqui, acabou de acontecer, está fresquinho, né? Não, total. E a gente, assim, eu falando bem de mim, assim, não posso falar por todo mundo, mas falando de mim, esse momento de pandemia no início ali, eu usei muito também para pensar o que que era o campo, né? O que que a gente estava construindo como campo, de ter essa reflexão, porque a gente passava a fazer tanta coisa por necessidade de estar vivo mesmo, que a gente encavalava as ações assim, uma atrás da outra. Então a gente ficava atolado de coisas assim para fazer, para dar conta, para estar junto com as pessoas, e que esse momento de respiro assim dá uma noção do volume de coisas que a gente fez, do volume de construção de imagem, do volume de construção de troca, de relações que a gente fez durante esses anos, né? E a gente continua fazendo assim. Massa. E essa imagem já é no interior do Uruguai, Rivera, uma residência que o campo, todo mundo que fazia parte do campo, que faz parte do campo, foi para essa residência. Então, era uma residência de artes vivas, que tinha muita coisa da dança, da performance, e aí muitos diálogos, muita troca. Então, era uma coisa, acampamento também. Então, foi super bonito, assim, da gente estar junto nesse momento, porque aí coincidiu com o momento de mudança do campo, né? Assim, de como que eu botei dezembro, foi... Ah, não botei dezembro, não. Eu acho que foi novembro. Acho que foi isso. E aí, como que a gente estava processando tudo isso no corpo, assim. E foi forte pra caramba a experiência, porque a gente estava no mato, literalmente, sabe, assim. Nos colocando para pensar nesse momento que a gente estava, que era de mudança do espaço, junto com mais outros, sei lá, eu acho que tinha 80 artistas nesse festival morando lá nesse espaço durante todos os dias. Foi uma semana de trabalho, assim. E foi super bonito também. Era um lugar incrível. Tem como sair igual, né? Total. E aí era isso. Tinha essas conversas que a gente apresentava trabalhos, tinha performances acontecendo, palestras, enfim, tudo, né? Tudo a gente fazia todo mundo junto, assim. Então era uma experiência super, super rica, assim. E aí foi quando eu comecei a reconhecer uma nova série que eu estava fazendo, né? Que estou chamando ela de MST, Movimento sobre Trabalho, mas que é um título provisório, ainda não sei se é isso mesmo, estou ainda com algumas questões e tal. Mas é sobre esses movimentos repetitivos, né? De trabalho, assim, de força motriz, assim, onde muitas vezes o homem se muta quase um animal, assim, como que essas relações são construídas, como que isso faz parte de um mundo capitalista, assim, de produzir realmente uma força de trabalho, né, de passar o dia trabalhando uma coisa com a força física, com uma coisa cavalar, assim. E aí eu fiquei muito impressionado na construção de um poço manual que estava tendo por lá, e aí esses caras trabalhavam o dia inteiro cavando esse poço manual, assim, com as ferramentas, e aí eu ficava conversando com eles, trocando ideias sobre a vida, sobre o que era essa coisa desse trabalho super pesado que eles tinham. Então comecei a pensar nesse trabalho desses movimentos sobre o corpo, né? E aí tô muito pensando nesse trabalho assim, mas ainda muito no início, muito realmente vendo como é a construção dessa coisa toda, porque de novo tem uma interferência não, tem uma uma ideia que surge do meu dia a dia na Boa Esperança, né, com o seu Valdir principalmente, que foi um dia que ele estava atravessando o rio comigo e ele estava sem remo. E aí o que ele estava usando para a canoa sair do lugar dentro do rio, contra a correnteza, era uma vara de bambu, que ele conseguia encostar no chão, né, no rio. Então ele ia com a força dele fazendo esse movimento. E eu fiquei super assim, putz, o que é isso? Assim, depois dele ir trabalhar, ele ainda precisa ter força para voltar fazendo esses movimentos de corpo, sabe assim, como que o corpo tá presente assim em tudo que ele precisa e como que ele precisa ter esse respiro, ele precisa ter isso para como trabalho mesmo.
E aí eu comecei a pensar muito nisso, assim. E foi me vindo essas imagens, e aí nessa residência do Uruguai eu fiquei pensando muito isso, assim, troquei essa ideia com algumas pessoas, e aí naturalmente a coisa vem pro meu corpo, né? Porque eu tô muito envolvido com essa coisa da performance, então quando eu fui fazer essa residência em Paris ali em dezembro, eu estava muito nisso, né? Eu já estava muito como que eu vou... E aí uma questão que era para mim assim, como é que eu vou trabalhar lá em Paris se meu trabalho é super baseado na Boa Esperança, assim? O que que essa distância vai me trazer como trabalho, né? Porque nos últimos 5 anos, de 2015 para cá, meu trabalho é bem baseado na Boa Esperança. Claro que não só as questões, assim, não as questões não são baseadas só na Boa Esperança, é uma questão que está aí, né, de moradia, de acesso à cidade, né, de avanço econômico, de ideia de desenvolvimento, o que que essas grandes empresas, o que que os grandes bancos estão pensando na ideia de desenvolvimento, assim, o que que eles propõem. Então, é uma ideia que não está só na Boa Esperança, mas a Boa Esperança tem isso vivo na pele, né? Então, meu trabalho é baseado muito nisso, de estar junto com essas pessoas. Então, o que que eu ia fazer nessa residência de Paris, sabe assim? E para mim foi muito tranquilo no sentido de chegar lá e deixar a coisa acontecer, sabe assim? Eu não fiquei procurando uma coisa que eu precisava produzir. Eu realmente assim, putz, estou aqui, vou entender o que que é isso, né? O que que é essa distância, o que que vem como questão mesmo para o meu trabalho como um todo, assim. E aí veio muito essa coisa de trabalhar com o corpo, de estar com o corpo presente no próprio trabalho, de colocar meu corpo dentro do trabalho, assim, que já era uma coisa que eu vinha fazendo no Treta, né? Não para a imagem, mas para as performances e tal. Decanta, né? Permite um momento para decantar um pouquinho as coisas. Total, total. E aí era eu sozinho, né? Na residência era eu, o estúdio funcionava como quarto também. Então era meu quarto, era meu estúdio de criação. Então eu dormia e acordava dentro do ambiente de trabalho também, né? Então isso era muito doido, porque me fazia trabalhar muito. Eu já sou muito workaholic, assim. E aí isso me fazia ficar pensando muito nas coisas. Então, e aí foi um momento em que eu preciso experimentar outras coisas para além da imagem, né? Para além de estar pensando na imagem. Então, comecei a experimentar outras coisas mesmo, assim, de me permitir o que eu estava com vontade de fazer, sabe? E isso foi muito bom, assim, de partir de outros materiais, de partir de outras questões, de partir de vontade de produzir outras coisas, assim. Então, eu fui testando coisas que eu tinha dentro desse estúdio, e aí é muito claro que a coisa vai indo para a imagem, porque ainda é uma coisa que eu tenho muito, né, que eu venho dessa linguagem, então a coisa vai encaminhando para isso, assim. Mas eu acho importante também partir de outras coisas, sabe? Reconhecer que tem outras coisas ali para pensar, reconhecer que a imagem muitas vezes não dá conta de questões, sabe? Como que a gente põe isso dentro do trabalho, como que a gente reconhece que esses encontros muitas vezes eles estão nos espaços, né? Eles já estão ali, a gente precisa só reconhecer que aquilo ali é um encontro, que aquilo ali gera uma coisa. Então foi isso, assim, essa residência de Paris também foi uma coisa de reconhecer o que que eu já tinha ali como trabalho e o que que eu tinha nesse ambiente que eu podia usar, né? Então era isso, construir um estúdio dentro do próprio quarto, assim, como que eu ia construir esse fundo branco, como que eu, assim, e não era uma coisa que eu já precisava, foi o trabalho que me disse que eu precisava desse fundo branco, assim. Não é uma coisa que eu já chego com a ideia, né? Os dias eles vão me permitindo isso, assim, eles vão me trazendo questões. E aí foi uma residência que foi 3 meses de residência, então tudo me cruzava, né? Diferente de, por exemplo, lá no Uruguai, diferente, porque no Uruguai eu estava imerso naquele sítio, vamos dizer, era um local específico, né? Então eram poucas as questões da própria cidade que estavam me cruzando, porque a gente estava em confinamento ali, todos os artistas, né? Saía uma vez ou outra para a cidade para comprar alguma coisa que precisava, mas a gente realmente estava em confinamento ali dentro do mato. E Paris não, Paris eu estava realmente sendo cruzado por todas as questões que estava vindo, assim, que a cidade estava passando, que eu estava sentindo, o que era meu corpo transitando por aquele lugar. Então era um momento de greve, né, geral, assim, parava metrô, parou tudo, então isso veio muito, assim, como é que eu... E aí eu me fiz caminhar muito pela cidade por isso também, sabe? E comecei a pensar nessa relação do caminhar,
do trabalhador, de que força é essa que está presente no trabalhador, na trabalhadora, o que que isso traz para o corpo, assim, de necessidade de corpo, o que que isso... E aí eu começava a caminhar para entrar num lugar de esgotamento mesmo, para daí produzir algumas imagens nesse lugar de esgotamento, né? Como é que o corpo está cansado e ele produz alguma imagem, assim. Então eu fui muito nesse sentido, assim, de experimentar coisas, de usar a residência como lugar realmente de experimento, assim, sem ter necessidade de mostrar nada para ninguém, sabe? De apresentar resultado para ninguém. Era realmente experienciar coisas, assim. Então, essa imagem é de um open studio que eu fiz, assim, antes de ir embora. De alguma maneira eu sentia a necessidade de apresentar alguma coisa mais para ter uma troca com outros artistas que estavam residindo lá, outros artistas que eu conhecia que estavam morando, alguns outros brasileiros, né, que estavam lá em Paris e que estão. Então foi uma coisa de experimentar, assim, umas palmilhas de jornais que eu fazia para conter o frio nos pés e caminhava com elas. Então isso tudo entrou para o trabalho, com essas notícias de greve, né? Eu tentava fazer essas relações, assim, e aí escrevia ao mesmo tempo, estava fazendo uma construção de um livrinho de artista, que na verdade nem era um livro de artista, assim, era mais um pensamento de tentar construir um caderninho de rascunho das minhas ideias, né, do que eu estava pensando, e aí isso eu mostrei também. É uma coisa que realmente eu venho achando super importante de eu fazer como processo, que é organizar essas ideias num material palpável, assim, não deixar as coisas só em computador, mas como que eu consigo também construir esse caderno de processo do trabalho, assim, de referência também. Sim, sim. Então eu já procuro no espaço de trabalho pregar as coisas na parede de referência que eu tenho de trabalho, de coisas que eu preciso estar vendo todo dia, né? Isso me ajuda a entrar nesse universo do próprio trabalho, assim. Então acho que esses cadernos funcionam para mim também nesse lugar de, de construção de ideias, de todo dia dar uma olhada de novo no caderno para lembrar do que eu estava pensando, do que eu estava imaginando, quais eram as minhas propostas para esse trabalho e tal. Isso veio muito também. Eu fico encantado, cara, com a comprovação, eu não sei se a palavra é comprovação, mas assim, o seu relato só nos dá mais força para entender que talvez o artista já está em confinamento há muito tempo, né? E como a gente já vem vivendo essas imersões internas, que eu acho que isso nos ajuda bastante num momento como esse. Dá um pane, claro que dá um pane, mas assim, porra, a gente que está aqui lutando, né, sendo resistência para várias coisas, confinamento é mais uma coisa que está junto, né? Quando você vai para fora e vivencia isso numa residência, fantástico, fantástico, tá aí, só mais um exemplo de persistência nesse sentido, né? Total, total. Eu acho que a diferença que existe aí é muito no lugar da escolha também, né? Assim, eu acho que se eu tivesse pego esse período de residência lá em Paris, nesse confinamento imposto, assim, sobre essa pandemia, eu acho que eu teria enlouquecido, porque eu estava sozinho no quarto, Perfeito. num prédio super, assim, Um frio, né? estranho, sabe? Frio, é a parte eu fiquei na instituição chamada Cité des Arts. Então, o prédio que eu estava foi o prédio que foi construído primeiro, acho que nos anos 60, se eu não me engano. Não lembro agora de cabeça. Mas, então, é o prédio mais antigo. Então, era um prédio super frio. Eu estava num quarto que chamam de Chambre de Bonne, que é o último quarto do prédio, que ele é menor, ele é menos confortável, ele tem um telhado que o teto acompanha o telhado. Então, tinha uma coisa de enclausuramento que eu acho que se fosse um enclausuramento imposto para além do que eu já estava, seria uma loucura, assim, ia mudar muito. Eu acho que eu não teria conseguido produzir, não sei, ou talvez teria conseguido produzir a partir das questões que estavam impostas, assim, mas foi difícil a coisa da chegada lá sozinho, de encarar essa coisa toda da língua, do francês, que eu tinha uma iniciação muito básica, assim, mas realmente a chegada foi uma loucura, eu não entendia nada do que o cara falava, cheguei à noite, enfim, coisas que acontecem e que realmente eu trago para dentro do trabalho como questões de vida real, sabe, assim, é vida real, meu trabalho ele não... Eu tento não romantizar as coisas, assim, eu tento trazer uma vida real baseada no que eu vivo, no que está acontecendo ali. E eu acho que isso vem muito
da minha convivência aqui em Teresina, né? Da vida real que é ser artista aqui em Teresina, com todos os privilégios que eu tenho por uma carreira que eu fiz, por um trabalho que eu venho construindo, por entender que tudo para mim ainda está muito no início, assim. Eu consigo perceber que, claro, tem uma coisa construída como trabalho, como diálogo, como linguagem, mas ainda assim muito no começo das coisas. Mas eu acho que é esse lugar de vida real, assim, que me traz esse pé no chão, sabe? De trabalhar a partir disso, assim. Eu acho que é tipo o saber a partir do chão que a gente pisa, né? Eu acho que essa frase é Paulo Freire, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas acho que é. Então, assim, eu tento buscar muito esse reconhecimento, né? Isso que já está aqui e que a gente só precisa ativar essa percepção para as coisas. Exatamente. Eu vou te pedir um favor, cara. Eu acho que a gente, se não for incômodo, da gente pensar nessa imagem agora, sem muitas descrições, mas assim, eu queria que você jogasse agora aquela, assim, para a gente pensar, e aí? E agora, né? O que você, no seu fazer, no seu entendimento de tudo isso que a gente conversou, o que a gente consegue amarrar para assim, pensarmos juntos, né? Esse é um conteúdo que a gente vai disponibilizar no YouTube, que vai compor diversos outros, mas a gente discute para além da imagem, apesar de falar com a imagem, né? Nesses discursos, conversas, e eu acho que essa sua fala ela vai trazer um novo ciclo de caminhos, né? Assim como está sendo para você também esse momento, né? Sim. E aí eu fico pensando que você pode ser uma pessoa muito importante, que vai enriquecer um pouco a maneira como a gente trabalha, a inclusão, esse pertencimento, esse pé no chão e de realidade, que eu acho que isso é muito importante para a gente ter como dever de casa, né? Então, eu queria que você desse um posicionamento seu, assim, né, do que a gente faz com tudo isso. Essa boa esperança que agora já foi para Paris, que voltou, circulou, que está circulando junto com você, que também, enfim, como é isso? O silêncio também pode ser. Caramba, eu acho que para mim tem muito uma relação de como é que a gente faz para estar realmente junto com o outro, sabe? Como que a partir do meu trabalho, o trabalho não reverbera só para o meu ego, né? Como que o trabalho ele não é ensimesmado mesmo, como que ele consegue ativar outras pessoas, como que ele consegue chegar em outras pessoas, qual é a abertura que o trabalho realmente tem, assim, porque eu tenho muito pensado nisso com a Boa Esperança, eu sempre fico repensando o que eu estou fazendo lá, qual é o meu papel, o que eu tenho realmente feito de importante, o que eu tenho errado junto com eles, tudo, sabe, assim, de realmente sempre tentar renovar essa ética que eu não quero que ela sempre esteja imposta, eu quero que ela esteja se renovando a partir do que está acontecendo, né, a partir do aqui e agora, assim. E não sei, eu fico muito me questionando como que a gente se coloca no lugar do junto, né, do junto com a natureza, do reconhecer que a gente não é nada nesse universo, assim, e ao mesmo tempo a gente pode fazer muita coisa diferente. Se a gente se colocar junto, né? Se a gente não se colocar como centro das coisas, mas como uma partícula que pode estar junto de outras ali, que eu acho que essa junção é que faz, não sei, a gente acontecer para além dos trabalhos, a gente acontecer como um ser humano mesmo, como com essa potência que a gente tem de pensar, né? Com esse privilégio de poder pensar. Como que esse privilégio do pensamento a gente pode trazer para estar com outras pessoas pensando junto. Porque é isso, são muitas questões que me vêm com essa coisa de, por exemplo, ter ido para Paris com esse trabalho, o que representa eu estar em Paris. Eu nunca quis representar a comunidade, até porque eu não nasci na comunidade, eu não sou da comunidade. O que é eu estar lá apresentando o Existência, que é esse trabalho das colagens que eu fiz, que eu comecei lá em 2015 na comunidade, o que significa eu apresentar esse trabalho lá para essas pessoas, né, para os europeus, para os brancos, assim, qual é a imagem que eu passo
do trabalho, as questões que a Boa Esperança tem, as questões que o Brasil está passando, como é que isso chega, né? E claro que é uma coisa que a gente não consegue controlar, óbvio, e ainda bem que a gente não consegue controlar, porque o que eu acho mais importante é como que a gente consegue se colocar, né, através desses trabalhos, assim, como que ele está ali presente. Mas para mim é uma responsabilidade muito grande de, não sei, de realmente não reforçar o meu lugar de privilégio dentro da comunidade, sabe? Privilégio de ter uma câmera, privilégio de fotografar em filme, privilégio de, enfim, de ser uma pessoa branca, né, de pele branca, de ser uma pessoa que mora confortável, né, na medida do possível, de ser uma pessoa que, enfim, nunca passei fome na vida. Então, assim, como é que eu posso estar junto dessas pessoas para além de ser sobre trabalho, sabe? Eu nunca quis que a Boa Esperança fosse objeto de estudo meu. Longe de mim, assim, não quero. Se meu trabalho estiver virando isso, assim, é a maior merda que está existindo, assim. Porque, na verdade, o que eu quero é estar junto com eles e não é no lugar de assistencialismo também. Então, tem uma ética que sempre precisa estar presente, tem um exercício de pensamento, um exercício de escuta, que eu acho que ele sempre tem que estar presente, sabe? Se renovando. Sobre qual é, o que eu estou fazendo, sabe? Assim, dentro da comunidade, junto com eles, assim. Quais são os limites que se tem entre as necessidades, né? Onde é que a gente finca esse encontro, assim, da ansiedade que eu crio com a comunidade, da ansiedade que a comunidade cria comigo, assim. E aí é isso, é sempre um olho aberto, assim, para mim não estar no lugar de herói, sabe, assim, de salvar a comunidade, de denunciar uma coisa, é claro que o trabalho tem o lugar de denúncia também, mas eu vejo meu trabalho dentro da comunidade como mais uma frente de resistência perante a outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos na comunidade, sabe? Como o Museu da Boa Esperança, que a comunidade está sentindo a necessidade de um museu, que seja um museu vivo, que seja um museu que é um passeio nos quintais das pessoas, que tenha um lugar fixo para alguma coisa ali, para uma base mínima, mas que como que eu dialogo com essa ideia do museu, sabe? Como que eu também estou junto disso, que é mais uma frente de resistência, para além desse lugar de resistência já consumido que a gente conhece, né? Mas de um lugar realmente de se colocar, sabe assim, se colocar como humano, se colocar como comunidade, assim, de se colocar como importante, sabe assim, a comunidade se colocar como somos importantes, sabe? Somos importantes defender a terra que a gente vive, a terra que também é nossa, sabe? Não sei, eu acho que essas imagens que agora a gente está mostrando desse trabalho que eu cheguei a desenvolver em Paris, tem muito desse lugar de reconhecer movimentos que estão ali no meu corpo também, sabe? Como que isso tudo começa a se misturar, como que seu Valdir está também aí nessas imagens, sabe? Como que a Dona Paruca está nessas imagens também, e que não tem como o meu trabalho não falar também da Boa Esperança, mesmo que esse trabalho visualmente ele não traga uma ideia de comunidade, ele não traga uma ideia de pertencimento, ele não traga uma ideia de uma visualidade já construída com a Boa Esperança, que é a coisa do verde, que é a coisa da beira do rio, que é a coisa da natureza, mas eu acho que é impossível eu falar desse trabalho sem falar da relação em que eu tenho com a Boa Esperança, né? Já virou você, né? Já virou você. Tipo, isso, sabe, assim, como é que tá presente mesmo, sabe, assim, para além da visualidade, mas como ideia de pensamento, como construção desse novo trabalho, como realmente, assim, como que as coisas não estão descoladas e podem descolar em algum momento num sentido ou em outro, mas como que o trabalho, ele é uma coisa contínua, né, quase uma árvore que vai engalhando, assim, para vários lugares, assim. Então, eu tô muito nisso também. Muito massa, muito massa. Eu Acho, Pode falar. eu acho que tem uma coisa de tempo também que eu tenho buscado no trabalho, que
que fotografar em filme tem me dado essa experiência, sabe? De tempo, de realmente pensar melhor o que você está construindo, de realmente ter esse delay, né, do dia que você propõe a construção de uma imagem para o dia que você vê realmente o que você está construindo, assim. Eu acho que esse delay é importante de revirar na minha cabeça, assim, o conceito que eu tinha do que eu estava achando que eu estava construindo, né? E aí quando a imagem chega, assim, que eu olho, eu fico, putz, já tem muita coisa que eu pensei do dia que eu fotografei isso para agora, que já muda completamente a relação. Então, tem uma base de conhecimento ali que eu tento colocar, mas que eu deixo esse espaço aberto para mudar, né? Porque é a vida da gente, ela muda. Para além desses dias que a gente até comentou lá no início, para além desses dias que a gente não consegue dizer como foi o dia, né? Quase como foi amanhã, como é que foi a tarde, como é que foi a noite. Eu acho que a vida também é assim, né? Assim, antes dessa coisa da pandemia, já era assim no sentido dela sempre estar mudando, né? Das coisas estarem em constante troca de lugar, né? Tem uma coisa que a gente fala muito no campo, que é como que a gente enfrenta os problemas que acontecem, como que a gente não resolve o problema, como que a gente reconhece o problema e vive o problema e consegue mudar ele de lugar, né? Então, eu acho que tem isso também, assim, como que a gente muda as coisas de lugar, reorganiza ali. Sabe o que vai ser divertido? A gente está tendo essa prosa agora, nesse momento, nessa condição. E eu não tenho a menor dúvida de que isso só vai abrir um outro caminho. Então, eu não tenho também a menor dúvida de que a gente vai ter novamente uma outra prosa em outro momento, que vai ser completamente diferente dessa, com base no que a gente está discutindo aqui e a vivência que está se tendo, né? Tanto do seu lado quanto do meu lado. O seu trabalho, ele interferiu diretamente em decisões que eu fiz para mim, para o meu trabalho também, durante um tempo, antes da gente se conhecer. Quando a gente se conheceu, fez outra reverberação, e eu acho que hoje talvez a gente esteja num momento de sintonia muito legal, onde a gente percebe o quão importante é a gente pensar, uma vez tendo esses privilégios, o que você faz com ele. Ponto. Sim. E mais do que isso, esse pertencimento que a gente precisa ter de você com o ambiente e o ambiente com você. Esse estado que a gente tem que ter uma troca de verdade aí. E eu acho que essa palavra verdade você traz quando você fala de pisar no chão, né? Você fala de agir desse jeito. Então, hoje eu me sinto muito mais em sintonia com um cara que eu já venho admirando o trabalho e consigo aqui conversar, né? E eu acho que amanhã a gente vai ter novamente outras coisas que vão, com certeza, ser frutos de tudo isso, né? E eu fico muito feliz, cara, de você poder compartilhar esses momentos. Assim, você está entregando um processo interno seu gigante que está em processo, né? Então, esse desprendimento que você tem do seu processo criativo é muito bonito. E é muito importante que as pessoas consigam absorver isso, assim como eu, para essas transformações depois, né? Então, já está além, já é além. Eu fico super feliz também, Pablo, dessa nossa conversa, assim, porque eu acho que são nesses momentos que eu consigo também refletir de uma outra forma para o trabalho, sabe? Que chega outras questões, que chega um outro olhar, que chega outras relações mesmo de fazer, assim. Eu acho que a construção desse processo, ela é fruto disso tudo, sabe, assim, dessa conversa, por exemplo, assim, sim, porque o meu trabalho, ele se confunde muito com minha vida, assim, ele é minha vida, sabe? Então, assim, não é sobre eu só fazer isso, eu só fotografar, eu só pensar no trabalho. Não, é sobre, enquanto eu tô lavando a louça, eu tá pensando no trabalho também, que aquilo ali faz parte, sabe? Assim, enquanto eu tô, sei lá, vendo o caroço do abacate, já tá 15 dias aqui na água, vendo o processo de germinação dele, sabe? Então, eu acho que tudo isso faz parte de um pensamento do fazer artístico mesmo, de como a gente consegue tá conectado, né? Nessas relações assim de mudança, de dia a dia mesmo, sabe, da vida. Massa. Pois, meu compadre, eu não sei como é que você está na jornada, mas como estamos nesse momento de confinamento e demandas domiciliares e etc.,
A gente não vai conseguir estender muito mais e queria muitíssimo, cara, muitíssimo mesmo te agradecer. Eu acho que é um momento muito especial que faz com que realmente a gente aprenda e se veja diferente, né? Assim, eu conversar com você, eu estou me vendo aqui também, eu estou permitindo que essas trocas aconteçam, enriquece mais ainda. Então, eu fico muito feliz de você ter topado pertencer a esse momento, desse jeito. E não precisa nem dizer duas vezes que conte comigo, conte com todos que estão assistindo e vão entrar em contato contigo. E para melhorar ainda, separa os links de toda e qualquer referência que você tenha, que aí eu já vou apontar o dedinho assim, lá embaixo vai estar e não sei o que, não sei o que. E eu espero que a gente consiga fazer isso junto, que eu acho que isso é um trançado, é uma teia, é uma conexão que a gente está fazendo com muitos e estamos nos somando a tudo isso. Então, espero que a gente consiga fazer esse dever de casa bem legal para sermos úteis aos demais. Massa, massa, massa. Super, Pablo, super. Fico super agradecido também pelo que tu tá fazendo, assim, de construção mesmo, de diálogos, de fala, de conversa com outras pessoas. Eu acho que é importante também para o nosso dia a dia a gente continuar minimamente consumindo, né? Como que o dia a dia ele também tem essas injetadas de pensamento, de coisas que estão para além do que a gente vem pensando, assim, mas vem, né? Vem coisas, assim. E eu acho isso importante que o Círculo da Imagem está fazendo, como lugar mesmo de conhecimento, sabe? Como lugar de conversa, como lugar de escuta. Tenho pensado muito sobre isso, da escuta. Eu acho que mais do que nunca esse exercício está sendo muito importante, né? E eu acho que é isso. Realmente te agradecer assim pelo espaço, pela conversa. Eu acho que a gente vai se encontrar ainda muitas vezes assim para conversar aqui e para conversar em outros lugares também. E presencialmente, com certeza, na hora possível, Total. o grande abraço. Pois, meu compadre, Tamo brigadão, junto, meu cara. irmão. Obrigado a você também, Pablo. Tamo junto. Continua aí no Círculo da Imagem que tá E a massa. casa é nossa, lembra disso. A casa é nossa. Tamo junto. Um grande Valeu, meu abraço a irmão. você, abraço a todo mundo que assistiu até agora e nos vemos em breve.